Gente, dando continuidade, agora nós iremos para a disciplina de História, página 264. O cotidiano nas cidades mineiras. Vamos conhecer como era o dia a dia dos moradores de uma cidade mineira no período colonial? Observe a ilustração e as informações a seguir. Vamos iniciar aqui, ó. A maioria da população vivia de maneira precária em residências simples feitas de pau a pique. As pessoas com mais posses viviam em melhores condições, em casarões de pedra ou alvenaria. Para garantir seu alimento, algumas famílias possuíam pequenas plantações no quintal de suas casas. A água utilizada pelos moradores era retirada de rios, poços ou chafarizes. Aqui embaixo, pessoal, ó, nós temos o conceito de pau a pique. Ele diz assim, ó, é técnica de construção que utiliza varas de madeira entrelaçadas, revestidas com barro. Na página seguinte, continuando, nós temos aqui, ó, as igrejas eram as construções mais importantes da cidade e onde muitos moradores se reuniam para realizar celebrações religiosas. As câmaras municipais eram o centro administrativo das cidades. A casa de fundição era o local onde os funcionários portugueses coletavam os impostos e controlavam a extração do ouro na região das minas. E os carros de bois, que eram um dos principais meios de transporte de mercadoria na região das cidades mineiras. Em que aspecto a cidade representada se parece com o lugar onde você mora? Converse com os colegas. Essa cidade representada, pessoal, na página 264 e na página 265, se assemelha em algum aspecto com a nossa cidade? Analisem aí, tá bom? Continuando, na página seguinte, página 268, nós temos aqui o crescimento das cidades, tá bom? Diz assim, ao longo dos anos, as cidades brasileiras passaram por diversas transformações. Aos poucos, muitos núcleos urbanos adquiriram maior importância econômica e se desenvolveram. A partir do final do século XIX, com a instalação de indústrias no Brasil e o aumento do comércio, algumas cidades passaram a atrair cada vez mais pessoas em busca de empregos e de melhores condições de vida. As paisagens urbanas foram profundamente alteradas nesse processo. Observe a fotografia. Gente, nós observamos essa fotografia da página 268 e observando a fotografia da página 269. Elas mudaram ou não? Houve mudança nelas ou não? Com certeza, né, pessoal? Houve mudanças bem significativas, mas também teve coisas que permaneceram. Mudanças, as transformações, é aquela que transforma o ambiente onde nós somos inseridos, certo? E o que causou essa transformação? A demanda de pessoas que foram para aquelas regiões, para aquela cidade. Então, com o aumento da população, também houve a necessidade de modificar o ambiente. Também dessas modificações, pessoal, ficaram as permanências. Permanências é aquilo que permanece, mesmo com toda a transformação que ocorreu de uma cidade para outra, houve as coisas que permaneceram, tá bom? Então, na página seguinte, nós iremos para a página 270, que vai falar sobre a modernização das cidades. Na passagem do século XIX para o século XX, a instalação de serviços públicos em algumas cidades brasileiras alterou a paisagem e o cotidiano da população, tá bom? Com a chegada da eletricidade, por exemplo, a iluminação pública, que antes era feita com lampiões a gás, passou a ser feita com lâmpadas elétricas. Além disso, muitos postes com fios da rede elétrica foram instalados nas ruas e algumas cidades passaram a ter bondes elétricos. O texto a seguir relata algumas dessas transformações. Nesse texto aqui, ó, pessoal, esse texto bem aqui, ele fala sobre as diversas transformações. Diversas transformações atingiram as cidades brasileiras no final do século XIX e início do XX. Entre elas, a
expansão da rede de serviços urbanos. Nos grandes centros, por exemplo, foram implantados serviços como luz elétrica, transporte público e água encanada, além de calçamentos de ruas e da construção de portes e parques. Aqui nós vemos, pessoal, na imagem abaixo, ó, Brasil, Pará, Belém, Avenida 16 de Novembro, Parque Afonso Pena. Aqui, ó. Cidade de Belém passou por várias reformas de modernização no início do século XX. Na imagem, antiga Avenida 16 de Novembro, em Belém, Pará, em 1915. E na página seguinte, nós temos a nossa atividade, tá bom? Que vamos até a página 272, finalizando aqui o nosso módulo 2, na disciplina de História, tá bom? Até a próxima!